exausto. Ele se sentia exausto porque já não aguentava mais, já não dava mais para disfarçar, porque ele já tinha conversado com ela e tinha explicado exatamente o que ele sentia e agora ele estava exausto. Era uma nova fase. De repente ele percebeu que quando conversava, quando ele conseguia dizer alguma coisa, acabava trazendo uma ideia de leveza, de... não sei explicar. Ele sempre sentiu isso na vida inteira, né? Como uma vez que fala, uma vez que expõe, parece que resolve boa parte do que estava acontecendo, na cabeça dele, pelo menos. Eu sempre disse que, na verdade, quando se faz terapia e você tenta resolver um assunto sobre outra pessoa na terapia, você não está resolvendo aquele assunto, você está resolvendo o seu lado, né, daquele assunto. Para você resolver qualquer tipo de coisa com alguém, você precisa falar diretamente com aquela pessoa. Claro que você pode se organizar um pouco melhor, organizar a sua cabeça, organizar os seus sentimentos ali dentro. E por isso você procura um profissional, sei lá. Mas você pode também procurar alguém próximo. Bom, foda-se. O que me importa nessa história toda é que eu comecei a entender o que estava acontecendo. Tinha uma energia de desperdício, ou um desperdício de energia. Você consegue entender a diferença entre essas duas coisas? E é quase como se você aceitasse que você joga alguma coisa fora de você mesmo. É um desperdício, né? O cigarro fica apagando, é um inferno. E aí você volta para ele, pro cigarro. E assim como você volta para aquela sensação que você sabe que não é boa, para aquela pessoa que você sabe que não é boa e acaba entrando num ciclo vicioso, como um pensamento que você entra, mesmo que não seja bom. Eu tenho pensamentos que não são bons. Aí eu relaxo a minha mente, eu tento deixar esses pensamentos pesados. E aí dentro do meu cérebro, eu mando todo mundo tomar no cu. Vai se fuder, não me enche o saco. E falo pra sei lá, pra aquilo que tá gerando meu incômodo, que tá entrando na minha mente e me impossibilitando de ficar leve. A gente, não sei se a gente busca felicidade, mas a gente busca talvez uma leveza mental. O que seria essa leveza mental? Seria não pensar demais naqueles assuntos, não deixar um assunto entrar em um ciclo na sua cabeça. E aí me perguntaram se eu tinha chorado.
Não, me perguntou se eu costumava chorar, o que é diferente, não se eu tinha chorado. Às vezes você chora num filme, às vezes você chora num desenho animado que você está assistindo com a sua filha. E quando você pensa naquelas coisas que te empacam o cérebro, talvez aí você chore um pouco. Mas eu não sei o que aconteceu com essa ideia toda na minha cabeça, ou desde quando que eu apenas me deixo sensibilizar, mas não deixo essa coisa fluir, esse choro, talvez, essa angústia pode não fluir exatamente, mas tá lá, eu sinto, e ela sai de vez em quando, mas geralmente é um processo catártico e geralmente eu não faço isso sozinho. Eu acho que eu prefiro chorar em grupo. Calma, vamos retomar onde eu estava. Então, aí eu fui chegando para ter essa conversa. Uma casa que parecia ter sido construída com a ideia de prender aquela pessoa. Você já via pela peça central. Nossa, eu odeio quem fala peça central. Odeio também o open concept. aqueles irmãos gêmeos que fazem sempre open concept na TV. Eu adoro aquele programa e odeio aquele programa. Eu acho que é assim que eu me senti em relação a ela. Enfim, ela tinha uma peça central. Era um sofá. Mas aí em 3 movimentos, quando ela chega, quando a gente resolve que vai conversar, primeiro é um movimento despretensioso. Ela tira o sapato esquerdo com a mão direita e depois o direito com a mão direita também. O segundo é uma chegada nesse sofá, como se ela derretesse, como se ela finalmente chegasse em casa, como se aquele sofá fosse a representação máxima do chegar em casa. E com a mão leve, sem olhar exatamente, com aquela segurança de quem sabe exatamente a altura daquela mesinha ao lado. Ela pousa a taça. Ela pousa a taça e ela diz pra mim como se nada tivesse acontecido. Ela só diz, como se não tivesse peso, como se não tivesse nada, como se não fosse nada. Você ainda me ama? E o mais engraçado é que até aquele exato momento eu a amava.
Mas ao perceber que ela se tornou a peça central da sua própria sala, eu odeio peças centrais. De repente eu me vi numa seleção do Pinterest. E era como se eu fizesse parte dessa seleção, como se eu tivesse em um dos quadradinhos e fosse uma das escolhas. E aí eu desisti. Aí naquele momento, naquele exato momento, eu parei de amá-la. E foi assim. Às vezes a gente precisa de muito tempo para que essas coisas aconteçam. Às vezes a gente precisa de um ato dividido em 3 movimentos, uma pequena coreografia que é ao mesmo tempo natural e completamente encenada. Eu reparei que eu puxo o ar de vez em quando. Assim. Bom, para tudo isso, então eu me convenci que eu tinha que continuar aquela conversa, apesar de saber que aquela conversa já não fazia mais o menor sentido. Mas como eu vou explicar para alguém que eu parei naquele instante, naquele exato instante? Quem acreditaria nisso? Ninguém. Ninguém está preparado para ouvir a verdade uma verdade tão crua, né? Tão limpa. Eu não estou preparado. Eu não seria capaz de ouvir alguém falando. Assim, do nada. Não, eu acabei de deixar de te amar. Foi no momento em que você sentou nesse sofá. Então, eu peguei a minha taça. Dei mais um gole. E menti. Menti friamente. Menti como se eu ainda sentisse algo. Como se eu ignorasse aquele cenário do Pinterest. Como se eu não me importasse. Como se uma pessoa fosse incapaz de mudar os sentimentos num átomo. E a gente é. Você já viu. Você já sentiu alguma vez isso? Alguma coisa que a pessoa disse, alguma coisa que a pessoa fez. Ou nos tempos de internet, alguma coisa que a pessoa postou e você simplesmente falou: ah, não, isso é demais pra mim. É como você perder a admiração de um artista, por exemplo. Você sabe que ali não tem mais. Você